Olá, eu sou o pastor Adejalan Ramos. Hoje nós estamos chegando ao final do nosso trimestre. Nós estudamos acerca do tabernáculo e hoje comentaremos a última lição. Primeiramente, nós queremos agradecer a todos que têm acompanhado o nosso canal. Inclusive, pedimos a você que não se inscreveu ainda, que se inscreva no canal e nos ajude a levar mais adiante e alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Queremos fazer um agradecimento especial ao pastor Carlos Simão e ao pastor Josafá Batista, do CETEC, Vida Cristã. Inclusive, a partir de então, nossos vídeos poderão ir mais longe, alcançar mais pessoas com essa parceria que fizemos com o CETEC Vida Cristã. Você possa acessar o blog CETEC Vida Cristã e, inclusive, ali está também os nossos vídeos. Portanto, nós agradecemos a todos que têm compartilhado, que têm se inscrito e que têm nos ajudado a levar e alcançar mais pessoas com o ensino da palavra de Deus. A lição de número 13, o sacerdócio celestial, é o tema da nossa lição, a última lição do trimestre. Bem, nesse trimestre nós estudamos acerca do tabernáculo. Vimos vários elementos e várias coisas relacionadas ao tabernáculo. Estudamos as divisões, a localização, estudamos o material, estudamos também acerca de cada espaço, cada local ali do tabernáculo, as divisões, estudamos também sobre os sacrifícios, enfim, nós tivemos uma visão geral acerca do tabernáculo. Nós sabemos que tudo isto era apenas figura, era apenas símbolos. Em Colossenses 2,17, a Bíblia diz que são sombra das coisas futuras. Em Hebreus 10,1, a Bíblia diz sombra dos bens futuros. Portanto, estes elementos que nós estudamos no Antigo Testamento acerca do tabernáculo eram apenas figuras, símbolos, e hoje nós vivemos então na realidade. Por isso, nós devemos estudar e fechar este comentário com a lição de número 13 sobre o sacerdócio celestial. Hoje nós estamos vivendo a realidade. Por isso, nós precisamos atentar para o fato de conhecer esta realidade que é Cristo. Cristo é essa realidade apresentada no Novo Testamento e não há também a necessidade de nós realizarmos aqueles rituais, aqueles sacrifícios, utilizarmos a arca do concerto no culto, os símbolos judaicos. Não precisa, porque agora nós vivemos a realidade. Ou seja, o que era sombra agora se tornou real. Por isso, nessa lição de número 13, é abordado então o sacerdócio celestial. Inicialmente, nós vamos ver Cristo como um sacerdote do Novo Testamento. A Bíblia nos apresenta Jesus como o sacerdote do Novo Testamento. E, para isso, nós devemos tomar um texto bíblico, que é o texto de Hebreus, no capítulo 7. A epístola aos Hebreus é a epístola que nos mostra a superioridade de Cristo. A epístola aos Hebreus ela foi escrita para cristãos que estavam sendo perseguidos e estavam sendo tentados a voltar às práticas do judaísmo. O autor da epístola aos Hebreus, que não sabemos quem foi, ele enumera vários aspectos da superioridade de Cristo. Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior a Arão, Cristo nos oferece um repouso melhor e Cristo é superior ao sistema levítico e sacrificial do Antigo Testamento. Quando chega no capítulo 7 da Epístola aos Hebreus, o autor ele nos mostra então a superioridade de Cristo em relação ao sacerdote e sacerdócio do Antigo Testamento. No capítulo 7 especificamente, ele demonstra essa superioridade, mostrando a Melquisedeque como um tipo de Cristo e o sacerdócio de Cristo como superior ao sacerdócio levítico, e esta superioridade é destacada principalmente a partir do versículo 20. Hebreus capítulo 7, a partir do versículo 20.
Inclusive, o professor de escola dominical deverá ler este texto, né? E se inteirar, e se possível, enumerar os aspectos principais desse texto, mostrando a superioridade do sacerdócio de Cristo. Porque o sacerdócio de Cristo ele é superior. O autor da Epístola aos Hebreus, ele enumera, ele enfatiza a superioridade do sacerdócio de Cristo. Primeiramente, ele mostra no versículo 20 e 21 que o sacerdócio de Cristo está baseado no juramento divino. Versículo 20 e 21 está escrito: e visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Primeira coisa que o escritor então mostra nesse texto em relação à superioridade do sacerdócio de Cristo é que o sacerdócio de Cristo ele foi baseado no juramento divino. Enquanto o sacerdócio araônico ele foi baseado ou ele foi instituído por lei divina, o sacerdócio de Cristo ele foi instituído por juramento divino. Ou seja, uma lei pode ser anulada, um juramento não. Um juramento dura para sempre. O sacerdócio de Cristo não vem de uma linhagem humana. Inclusive, a Bíblia nos mostra nesse texto, no início do capítulo 7 de Hebreus, que ele é baseado no juramento divino através, então, da linhagem de Melquisedeque. Os sacerdotes precisavam pertencer à tribo de Levi, no Antigo Testamento, preencher todos aqueles requisitos que são enumerados lá em Levítico 21, mas o sacerdócio de Cristo, ele foi estabelecido com base na obra que foi realizada na cruz do Calvário e baseado no juramento de Deus. Segunda coisa que nós podemos observar nesse texto de Hebreus 7, que demonstra a superioridade do sacerdócio de Cristo, é que ele está baseado numa aliança superior. O versículo de número 22 diz: por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Fiador de superior aliança. Cristo é o fiador da nova aliança. O termo fiador aqui significa aquele que garante que os termos de um acordo sejam cumpridos ou possam ser cumpridos. Isso é o que o autor então destaca claramente aqui. Então, o sacerdócio de Cristo, ele está fundamentado numa aliança superior. A aliança, ela é superior. E o fiador também é superior. Em terceiro lugar, versículo 23 e o versículo 24 está escrito: ora, aqueles que são feitos sacerdote em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar, sendo, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. A terceira coisa que o escritor mostra aqui é que o sacerdócio de Cristo, a atividade que ele realiza é permanente, por isso ele é superior. Os sacerdotes lá do Antigo Testamento e da ordem levítica, eles eram imperfeitos e inclusive eles tinham o seu ministério sacerdotal interrompidos pela morte. Nenhum sacerdote em Israel viveu para sempre. Uma geração de sacerdotes vinha e ia, e depois vinha outra geração de sacerdotes. Sempre foi assim. Mas no ministério sacerdotal de Cristo, não. Nem mesmo a morte pôs fim ao ministério de Cristo. A morte realçou o ministério sacerdotal de Cristo. Então a atividade de Cristo como sacerdote, ela é permanente. Nem a morte pode impedir ou pôde impedir a atividade e a eficácia do ministério sacerdotal de Cristo. Em quarto lugar, nós podemos observar no versículo 25. Versículo 25 está escrito, Hebreus 7 e o versículo 25. Com efeito, digo, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ou seja, há outro fator digno de nota em relação ao sacerdócio de Cristo é que o seu poder é ilimitado. O texto diz que ele pode salvar perfeitamente. Jesus ele pode salvar perfeitamente.
Os sacerdotes do Antigo Testamento poderiam realizar sacrifícios, rituais, mas eles não poderiam salvar. Mas Jesus, ele pode salvar, e o escritor usa a expressão perfeitamente. Jesus, então, através da sua morte, ele garante esta salvação. Ele pode salvar perfeitamente, ou seja, o poder dele é um poder ilimitado. Em quinto lugar, o versículo 25 ainda, na parte B, o texto diz que Jesus vive sempre para interceder por eles. O finalzinho do versículo 25. O sacerdócio de Cristo é um sacerdócio cuja intercessão ela é permanente. O texto diz que ele vive sempre para interceder por eles. Ou seja, a intercessão de Jesus, ela continua no céu. Jesus morreu, Jesus esteve aqui na terra, Jesus viveu entre nós, Jesus morreu na cruz. Mas depois da morte na cruz e a sua ressurreição e ascensão aos céus, a sua intercessão ela continua nos céus. Ou seja, é uma intercessão permanente. No versículo de número 26, o texto diz, Hebreus 7, 26, com efeito nos convinha que um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Aqui está outro aspecto da superioridade do sacerdócio de Cristo. É o caráter inculpável dele. Ou seja, os sacerdotes do Antigo Testamento, por melhores que eles fossem, eles continuavam sendo pecadores. Inclusive, eles tinham que realizar um sacrifício por si mesmos. Diferentemente deles, Jesus, o texto diz em Hebreus 7, 26, que nós acabamos de ler, que ele é santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Ou seja, o caráter perfeito de Jesus, inculpável de Jesus, demonstra a superioridade do sacerdócio de Cristo. E finalmente no versículo 27 e o versículo 28 está escrito que não tem necessidade como sumos sacerdotes de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Ou seja, o sacerdócio de Cristo é superior, porque demonstra uma oferta perfeita. A oferta que ele realizou foi uma oferta perfeita. É o que nós podemos observar nesse texto. Jesus não é apenas o sacerdote perfeito. Jesus é o sacerdote que realizou um sacrifício perfeito, porque a oferta que ele apresentou foi a si mesmo. Ele foi o sacerdote e foi a oferta. Ele entregou-se a si mesmo. Ele era, portanto, o sacerdote e ele era o próprio sacrifício. Então o sacerdote era perfeito e o sacrifício também era perfeito. Então a obra que Jesus realizou na cruz foi uma obra perfeita. Então, em primeiro lugar, prezado professor de escola dominical, enfatize essas diferenças baseado em Hebreus 7, da superioridade do sacrifício ou do ministério sacerdotal de Cristo em relação ao ministério sacerdotal do Antigo Testamento. Jesus, então, é apresentado no Novo Testamento como um sumo sacerdote. Mas também a Bíblia nos apresenta no Novo Testamento o sacerdócio dos crentes. É isso que nós podemos ver em alguns textos do Novo Testamento. O que nós entendemos por sacerdócio universal dos crentes? É interessante nós definirmos os termos. O que se entende por sacerdócio universal dos crentes? Sacerdócio universal pode ser definido como a prerrogativa concedida por Cristo Jesus a todos os que nele creem, de, por intermédio do seu sacrifício vicário, entrar à presença de Deus, sem a necessidade de qualquer mediador terreno. É isso que nós chamamos então de sacerdócio universal dos crentes. É a prerrogativa que os crentes têm de, através do sacrifício vicário de Cristo Jesus, e sem
a necessidade de qualquer mediador terreno entrar na presença de Deus e receber as dádivas de Deus através dos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a doutrina do sacerdócio universal dos crentes, ela é enfatizada ao longo das Escrituras. Inclusive, nós temos o texto de 1 Pedro 2,4. O autor, inclusive, comenta, quando ele fala sobre o sacerdócio universal da igreja, a Bíblia nos apresenta isso em vários textos, a Bíblia, ela também nos mostra os crentes, os cristãos, como sacerdotes de forma individual. 1 Pedro, capítulo 2 e o versículo 4, é um texto que nós queremos chamar a atenção. 1 Pedro, capítulo 2 e o versículo 4, está escrito: chegando-vos para ele pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, ele utiliza uma metáfora desse texto. Ele utiliza a metáfora da pedra para mostrar Jesus como essa pedra, inclusive aparece em outros momentos também do Novo Testamento. Jesus é apresentado como uma pedra angular. O que era a pedra angular? Nos tempos bíblicos não se tinha os meios modernos que se tem hoje de engenharia. Então se colocava uma pedra no ângulo da construção, no canto, e a partir daquela pedra se media e se usava como referência para toda a construção. Essa pedra era chamada de pedra angular, pedra que ficava no ângulo, pedra que ficava no canto, pedra que servia de referência. O Novo Testamento nos apresenta Jesus como essa pedra angular. Jesus é a pedra da esquina, Jesus é a pedra principal. Mas também o Novo Testamento, nesse texto que nós acabamos de ler, no versículo 5, 1 Pedro 2,5, Pedro diz: também vós mesmos, como pedras que vivem. Cristo é a pedra principal, mas nós também somos pedras. É o que o apóstolo Pedro nos diz aqui neste texto. A expressão pedra que vive aqui é uma metáfora. Assim como Jesus vive, nós que estamos unidos a ele também vivemos. É a união mística entre os cristãos e Cristo, que é apresentado no Novo Testamento. Então, pedra que vive aqui é uma referência ao fato de que nós temos vida em Cristo. Jesus é uma pedra viva, morreu, ressuscitou e vive. E nós também somos pedras vivas. Por quê? Porque nós estamos unidos através da nossa fé e da união. Nós estamos unidos ao Cristo vivo, ao Cristo ressurreto. Por isso Pedro disse, pedra que vive. Então, nesse texto, nós somos apresentados como pedras vivas. E Pedro diz que nós somos edificados casa espiritual para sermos sacerdócio santo. Nós somos pedras nesta construção. A principal é Cristo, mas nós somos pedras também nessa construção espiritual. Pedro chama aqui de casa espiritual. E ele diz que nós somos, então, sacerdócio santo. É a expressão que ele utiliza. Então, assim como Cristo é sacerdote, assim como havia os sacerdotes no Antigo Testamento, nós também somos sacerdotes. Cristo é o sumo sacerdote e nós somos sacerdotes e formamos, então, o que se chama de sacerdócio universal dos crentes. Se nós fizermos um paralelo do sacerdote do Antigo Testamento com o sacerdote hoje, nós que somos sacerdotes, podemos estabelecer uma relação. Pedro diz que sacerdócio santo, ele usou a expressão sacerdócio santo. Os cristãos sacerdotes do Novo Testamento. O sacerdócio era um privilégio. Nós somos também privilegiados. Os sacerdotes eram purificados, são purificados dos pecados. Lá no Antigo Testamento, nós também somos purificados dos nossos pecados. Os sacerdotes do Antigo Testamento, eles tinham que ser ungidos para o serviço. Nós também fomos ungidos. Os sacerdotes, eles eram preparados para o serviço. Deus também nos prepara e nos capacita para o serviço cristão. Os sacerdotes eram ordenados para uma vida de obediência.
nós também somos ordenados para uma vida de obediência. Os sacerdotes deveriam honrar a palavra de Deus. Nós também devemos honrar a palavra de Deus. Os sacerdotes deveriam andar com Deus e nós devemos também andar com Deus. Os sacerdotes deveriam influenciar os pecadores e nós também. E os sacerdotes eram mensageiros de Deus e nós também somos mensageiros de Deus. Só que, no entanto, nós temos um privilégio muito maior, é o fato de nós termos acesso a Deus, né? Nós temos acesso a Deus, nós temos pleno acesso a Deus através do Senhor Jesus Cristo. Então, nesta segunda parte, é enfatizado a doutrina do sacerdócio universal dos crentes. E, finalmente, na terceira parte do comentário da lição, o autor ele estabelece um paralelo entre o tabernáculo terreno e o tabernáculo celestial. Em Hebreus 9, o autor da Epístola aos Hebreus, ele faz uma comparação da antiga aliança com a nova aliança. E nesta comparação da antiga aliança com a nova aliança, ele estabelece a superioridade desta nova aliança. E uma das razões da superioridade desta nova aliança é exatamente pelo fato dela ser superior em vários aspectos. Em Hebreus 9, versículo 11 ao versículo 14, que o professor deve ler para os alunos. A velha aliança, ela era colocada ou foi colocada de lado, mostrando então que ela caducou quando chegou a nova aliança. A beleza e a dignidade do sacerdócio ou do santuário terrestre é contrastado com a glória do santuário celestial. Isso está em Hebreus no capítulo 9 e o versículo de número 5, inclusive, que nós podemos observar em Hebreus 9, versículo 5. Eu não estou lendo todas as referências para nós sermos um pouco mais objetivo, mas você pode estar atento ao texto de Hebreus no capítulo 9, principalmente a partir do versículo 11 até o versículo 14. A antiga aliança era externa, a nova aliança ela é interna. A antiga aliança ela era temporária, mas a nova aliança ela é eterna. A antiga aliança ela era baseada em sangue de animais, mas agora a nova aliança foi baseada no sangue do Filho de Deus. A antiga aliança, os sacerdotes se apresentavam diante de Deus no lugar santo e o sumo sacerdote no lugar santíssimo. Mas na nova aliança aconteceu a purificação dos nossos pecados. Cristo Jesus ele entrou no santuário celestial para realizar um sacrifício eterno. O tabernáculo da nova aliança, ele é superior. Dê uma olhadinha em Hebreus 9, o versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo. O tabernáculo, portanto, da nova aliança, ele é maior e mais perfeito. No Antigo Testamento, os sacerdotes entravam num santuário que era um santuário construído por mãos de homens, mas o santuário que Cristo entrou não é um santuário construído por mãos de homens, mas um santuário construído por Deus. O santuário, então, terrestre era apenas uma cópia do santuário celeste. A segunda coisa que podemos observar ainda no versículo 11 é que o sacerdote é superior. O texto diz Cristo como sacerdote dos bens já realizados. Cristo é um sacerdote dos bens já realizados. Os bens aqui, que o versículo diz, é uma referência à eterna redenção. É a expressão bens que aparece aqui no texto, no versículo 11. Ou seja, Cristo é sacerdote, então, de uma aliança, então, muito superior. Jesus, ele trouxe a realidade daquilo que o Antigo Testamento era apenas uma promessa. Em terceiro lugar, o sacrifício de Cristo ele foi superior. Versículo 12 a 14 diz, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos
sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne? Observe bem agora, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Veja a superioridade do sacrifício de Cristo. Se aqueles rituais poderiam resolver o problema do pecado, pelo menos temporariamente, o sacrifício de Cristo é um sacrifício superior, porque realizou uma obra que resolve o problema de forma definitiva. E você observe no versículo de número 15, que diz que esta obra de Cristo purificará a nossa consciência. Nenhuma atividade sacrificial no Antigo Testamento poderia resolver o problema do pecado e nem atingir a consciência. Mas o sacrifício de Jesus, ele foi perfeitamente possível. É o que o texto nos mostra. O texto diz: santificará a nossa consciência, ou purificará a nossa consciência. O sacrifício de Jesus, então, foi um sacrifício voluntário, foi um sacrifício espontâneo, foi um sacrifício racional, foi um sacrifício moral e foi um sacrifício, então, superior, né? Os sacerdotes de Arão, no tempo de Arão, serviam em tabernáculo terreno, que era a imagem do verdadeiro. Os sacerdotes terrenos ministravam apenas as sombras, mas Cristo, ele ministrou a realidade. Os sacerdotes ofereciam sangue de animais, mas Cristo ofereceu o seu próprio sangue. Os sacerdotes entravam no santuário terreno e ofereciam sangue de animais pelos pecados do povo, mas Cristo ofereceu o seu próprio sangue. Os sacrifícios do Antigo Testamento, eles eram contínuos, e isso mostra que eram, portanto, insuficientes. Mas o sacrifício de Cristo foi permanente e mostra que é plenamente eficiente. É um sacrifício eterno. Os sacrifícios terrenos eram isentos de mácula, apenas física, mas Jesus foi isento de mácula moral. Jesus foi e é sem pecado. As bênçãos que vinham através daqueles sacrifícios do Antigo Testamento eram bênçãos temporais, mas as bênçãos que vêm pelo sacrifício de Cristo realizado na cruz são bênçãos eternas, que estão além do tempo e vai descortinar na eternidade. Portanto, o sacrifício de Cristo foi realizado num santuário superior. Prezado ouvinte, prezado professor de escola dominical, aluno da escola dominical, você então pode destacar esses elementos principais. Ou seja, você utilize o texto de Hebreus 7 e Hebreus 9, destaque os pontos principais da superioridade do sacrifício de Cristo em relação ao trabalho realizado pelos sacerdotes no Antigo Testamento e também mostre que o tabernáculo celestial ele é superior ao tabernáculo terreno. Através de contrastes, baseado em Hebreus 7 e em Hebreus 9, você pode mostrar então a superioridade, tanto do sacrifício de Cristo, quanto também do santuário. Que Deus, portanto, o abençoe. Leia Hebreus 7, leia Hebreus 9, realce os pontos principais para os alunos, conclua fazendo uma conclusão abrangendo o tema do trimestre, o tabernáculo, e termine aplicando a realidade dos alunos, mostrando de que forma esse trimestre pode contribuir, para abençoar a vida dos alunos. Que Deus, portanto, abençoe a todos e até o próximo trimestre.